esta situação em que ele tinha que fazer a cirurgia bariátrica foi muito difícil e ele veio a falecer. E isso também mudou todo o seu ministério, não é, pastor? O Sim. que aconteceu? Deus moveu o meu coração para regar o que o Júnior tinha plantado Sim? em Americana. É. Então, depois de 28 anos na igreja de Vila Mariana, eu me despedi da igreja num momento muito emotivo, muito emocionante, e fui para continuar a obra dele, e durante 7 anos nós estivemos na Igreja Memorial como pastor, dando continuidade ao ministério lindo que ele vinha fazendo ali naquela cidade. Pastor Oney, deixar uma igreja de Vila Mariana para ir para uma igreja iniciante realmente foi um ato de muita coragem e muita fé. Como que o senhor chegou a esta conclusão de que deveria ter feito isto? Eu e Carminha fizemos várias provas a Deus, provas bem significativas mesmo. Eu creio que muitos colegas de ministério não fariam as provas que nós fizemos. E em todas essas provas, o Senhor mostrou claramente que eu deveria tomar essa decisão. Há alguma dessas provas que o senhor pode nos contar, dizendo, olha, desta forma nós entendemos que foi a vontade de Deus? Sim. Conversando com alguns familiares, conversando com alguns colegas de ministério, conversando com pessoas que têm discernimento espiritual, nós compartilhamos a inquietação dos nossos corações e as respostas dessas vidas de oração, homens íntegros, homens que não só oram, mas são vidas de oração, sem nós perguntarmos se eles discerniam ou não essa nossa decisão, eles proagiam a favor dessa decisão. Então, na surdina, sem eles saberem, compartilhávamos situações e as respostas às nossas questões eram claras, eram evidentes de que Deus estava no processo. Essa foi uma das provas, né? E foram várias, né, pastor? Foram várias. E foram 7 anos de ministério à frente daquela igreja. 7 anos de abençoado ministério. Mas as suas dores foram sendo completadas a cada ano, não, pastor? Sem dúvida. Então, quais foram as dores que vieram sequencialmente a esta da perda do seu amado filho? Como consequência mais emocional, uma delas foi o câncer da minha esposa, outra delas foram 2 paralisias faciais que me deixaram sequelas. Ninguém percebe, mas eu tenho sequelas. Foram perdas significativas que provaram que o Senhor é Deus e que por mais que estivéssemos sendo provados, a nossa confiança jamais viria a ser decepcionada no relacionamento com o Pai. O senhor perdeu parte da sua audição também, não, pastor? Sim, parte não, total. Hoje eu convivo com aparelhos auditivos, sem eles eu tenho perda total da minha audição. Então, graças a Deus por esses aparelhos, né, pastor? Sem dúvida, a minha fono tem dito que o fato de eu ouvir com os aparelhos já é um milagre. E isto levou o senhor a tomar a decisão de deixar o pastorado integral à frente de uma igreja? Sem dúvida. Havia dificuldade já de ouvir
à distância. Então, através dessa perda auditiva, o Senhor me favoreceu com um ministério que eu acalentava há muito tempo no meu coração, o de assistir famílias pastorais. Eu venho de um berço sacerdotal, papai era pastor, eu tenho 19 pastores na família, então penso que minha família é sacerdotal, casei-me com uma filha de pastor, então por entender um pouquinho do ministério pastoral, nós acalentávamos esse desejo de um ministério próximo aos pastores, esposas, filhos, netos, e é o que tem acontecido de 7 anos, desde 2014 para cá, 4 anos, nós temos tido a alegria de desenvolver o ministério Apacentar. Como foi o início desse ministério? Maio de 2014. E qual foi o fato que deu origem a esse ministério? Esse sonho que eu tinha de quando deixasse o ministério local, não me aposentar, não ficar sem trabalho algum, mas dar início a um ministério de assistir pastor e a sua família. Isso, o Júnior, os nossos filhos, que são 3 filhos, mesmo com o Júnior ainda vivo, nós nos reuníamos para sonhar o futuro ministério, que aconteceu em 2014 pela perda auditiva, né? E qual foi a primeira realização desse ministério? Foi uma visita a um casal pastoral que estava muito triste, muito desanimado, e havia dito à igreja que estaria deixando o ministério local. Uma das ovelhas desse pastor ligou pedindo, por favor, que nós estivéssemos intervindo nessa possível decisão daquele colega, e nós estivemos na sua casa durante 4 horas, conversando sobre as vitórias, sobre as alegrias, mas também sobre as lutas, sobre as dificuldades do ministério. Ao terminarmos aquela visita, os 4, o casal e eu e Carminha, fizemos oração e já percebemos que aquele casal estava mudado. Então, ele não deixou o ministério, ao contrário. Na semana seguinte, ligou para nós lá em Americana, dizendo que não sabiam o que tinha acontecido, mas que a igreja estava turbinada, estava amando eles, revelando apoio, revelando amor, sentimentos. Então, eu compartilhando com Carminha, perguntamos: quem mudou? Foi a igreja ou a alma daquele colega? Então isso confirmou também a decisão de iniciarmos um ministério de assistência aos colegas e às suas famílias. Hoje, qual a extensão do seu trabalho? Quantas pessoas trabalham nesse ministério e de que maneira ele atua? Nós somos uma associação, depois de 2 anos, uma das ex-ovelhas que trabalhava conosco nesse ministério, deu a sugestão de criarmos uma associação para assistir pastores mais longe, mais distantes, de um raio de 120 quilômetros, como nós tínhamos iniciado. E aí foi organizada uma associação. Hoje somos 16 pessoas que trabalham efetivamente nessa associação, enquanto eu e Carminha e um colega precioso, Carlos Martins, temos assistido, temos
discipulado, temos aconselhado, enquanto a associação trabalha, a diretoria, por levantar recursos para que esse ministério ajude colegas que estejam em dificuldades, né? E de que maneira que ela levanta os recursos e de que forma o apacentar pode ajudar os colegas? Nós estamos ainda numa fase embrionária. Eu falei que 2 anos depois de iniciarmos o ministério. Então a associação vai fazer 2 anos. Então essa fase embrionária, o que nós temos recebido são doações de pessoas voluntárias que colocaram no coração orarem e ajudarem colegas através da associação. Mas também ofereceremos cursos com pequena taxa para ajudar pastores nas suas dificuldades, né? Não é para o nosso sustento, porque esse sustento é fora da associação, porque até a razão de ser uma associação sem fins lucrativos do terceiro setor, ninguém pode tirar seu sustento da própria associação. Então a associação existe para servir, para assistir pastores e suas famílias. Muito bem. Agora, pastor, o senhor deve estar sendo assistido por muitos pastores que conhecem o Senhor pela sua hombridade, fidelidade, pela sua história, pelos programas Um Pouco de Sol que muitos assistiam, muita gente já leu a seu respeito. O Senhor tem oportunidade de deixar uma mensagem para todos esses obreiros que estão a lhe assistir nesse momento. Diga o que o seu coração sente para dizer a eles. Colega querido, a minha mensagem tem sido esta: o ministério é uma vocação muito gloriosa, é uma consciência pessoal, íntima com Deus. Mas o ministério não tem só as suas alegrias, as suas vitórias, suas conquistas, mas também tem suas lutas, seus percalços, suas tristezas. Um pastor, ele ri, mas ele chora também. Um pastor, ele assiste a um casal na alegria de uma maternidade, mas também ele chora junto com aqueles num velório. Então, que eu aconselho a cada colega é fazer uma lista em 2 colunas. Uma são as bênçãos, outras são os problemas, as lutas, as dificuldades. E quando a gente escreve, não fica só com a generosidade da mente, mas quando colocamos no papel essas 2 colunas, nós vamos ver que as bênçãos, as alegrias do ministério são sempre maiores do que os problemas, as lutas, as dificuldades. Quando vemos no papel essas 2 colunas, reconhecemos a glória do ministério, de vivermos para servir o povo de Deus, servirmos a Deus servindo as ovelhas de Jesus Cristo. Então, de todas as vocações, o ministério pastoral não é a menos exigente. Ela exige paciência, resignação, piedade, dependência de Deus. E assim como todos na história do cristianismo, desde os apóstolos até os nossos dias, assim como o pastor se alegra com as vitórias, com os resultados do seu ministério, ele também chora
com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, e é uma vocação que não é decisão pessoal, mas a vocação pastoral é uma experiência muito íntima de um chamado divino para sermos servos do Senhor. Então, vale a pena você investir sua vida, a sua família ao seu lado, idôneamente ajudando no ministério. Podemos dizer que o ministério é como uma vela. Você queima por cima e por baixo, até que o Senhor nos dê, como Paulo diz, a coroa da eternidade, né? Então, quero deixar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de ânimo para você continuar com nobreza, com alegria, com muito entusiasmo essa linda, essa gloriosa vocação. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, colega querido, continue firme, constante, sempre abundante nessa obra pastoral, ministerial, porque o seu trabalho jamais será vão no Senhor. Amém. As pessoas que querem encontrá-lo, como fazem, pastor? O senhor mora em Americana? Moro em Americana, é membro pode ser de pelo qual igreja? WhatsApp, pode ser pelo e-mail. O senhor é membro atualmente de qual igreja? Da Igreja Batista Memorial de Americana, somos membros lá, mas praticamente todos os domingos nós estamos em outras igrejas pregando, mas colaboramos com a Igreja Batista Memorial de Americana, onde eu tive o privilégio de, por 7 anos, servir a Deus, servindo aquela igreja, né? Pastor, eu quero lhe agradecer por esta entrevista tão doce, tão maravilhosa, e pelo privilégio que a minha família teve hoje de tê-lo em nossa casa. Eu é que agradeço, Wagner. Muito, muito mesmo. Eu aprendi a amar vocês pelo que você escreve, pelo que você posta, pelas nossas conversas, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, para mim é uma alegria enorme conhecer vocês de perto. Você, Elaine, tão preciosa, seus filhinhos lindos, preciosos, que estão sendo formados, muito bem formados no temor do Senhor. Amém. Obrigado, pastor, e quero colocar a minha câmera, a Rádio Naftalina Web, os meus sites à sua inteira disposição para o que o senhor precisar. Muito obrigado, Wagner. Eu também me coloco à disposição para aquilo que eu puder ser útil na sua vida, na sua família e no seu precioso ministério. O senhor pode orar pelos as pessoas que estão assistindo? Sim. Pelos pastores? Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção do ministério pastoral. Nós te agradecemos porque o ministério começa na família. E aqui estamos convivendo com uma família valorosa do Senhor. E neste momento eu intercedo por todos os nossos colegas espalhados por esse Brasil e fora dele através deste veículo de comunicação. Abençoa os colegas, suas famílias, Senhor, e que esses dias difíceis que nós estamos vivendo, o Espírito Santo console, anime, oriente e encha de sabedoria cada colega no exercício do seu ministério. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. São Paulo, dia 1º de junho de 2018, são agora 14h40. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Wagner.